A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou por 39 votos a favor e 26 contra o relatório do deputado Bonifácio de Andrada, que rejeita a solicitação do Supremo Tribunal Federal para instaurar um processo contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Eles foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por formação de quadrilha e obstrução da Justiça. Agora, o parecer segue para votação no plenário, o que deve acontecer já na próxima semana. Sobre as votações no plenário, esse resultado da CCJ, eu converso ao vivo com a Mariana Prischitsky, que está lá no Salão Verde hoje. Mariana, bom dia. O que a gente quer saber mesmo é a repercussão aí junto com os líderes. Isso, bom dia, Vera, bom dia a todos. Estamos com 2 vice-líderes partidários, vice-líder do PT, deputado Valmir Pracidelli, e vice-líder do governo, deputado Júlio Lopes, para fazer um balanço da CCJ, expectativa para a semana que vem e falar um pouquinho do plenário. Vou começar com o deputado Valmir Pracidelli. Deputado, como é que o senhor vê a votação de ontem e o que o senhor espera para a semana que vem, sendo que para a autorização ser aprovada são necessários 342 votos. É possível a oposição chegar a esse número? Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. A votação de ontem, de certa forma, já era esperada. O governo, quando da primeira denúncia, conseguiu compor uma maioria, trocando deputados da comissão e manteve essa maioria. Então nós já esperávamos que, obviamente, não conseguiríamos derrotar o relatório lá na comissão. O que será diferente no plenário. Na comissão nós vimos que o governo esvaziou o debate, poucos deputados se utilizaram da palavra para defender o governo e agora aqui no plenário todos os deputados vão ter que se expor. Todos os deputados terão que utilizar o microfone e dizer se querem que a denúncia tenha prosseguimento ou se querem absolver o presidente Temer. E a sociedade está acompanhando. A nossa expectativa é que a gente consiga fazer com que essa ação continue e que o presidente Temer seja, de fato, investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Deputado Júlio Lopes, senhor que é vice-líder do governo aqui na Câmara, qual a sua expectativa para o plenário? O senhor acha que a pressão popular pode fazer diferença? Bom dia. Bom, a minha visão clara e precisa é de que o Brasil não quer o afastamento do presidente e seus ministros nesse momento. O Brasil tem consciência de que o que nós precisamos fazer é continuar avançando. Nada difere se o presidente responder esse processo e seus ministros quando terminar seu mandato presidencial. O Brasil quer prosseguir e é isso que nós vamos garantir aqui com larga margem de votos na próxima terça ou quarta-feira no plenário da Câmara dos Deputados do Brasil. Bom, falando em plenário, ontem as atenções estavam voltadas para a CCJ, mas houve sessão e aprovação de um projeto de lei que cria normas para o processo administrativo aberto pelo Banco Central ou Comissão de Valores Mobiliários. Esse projeto substitui a medida provisória que perde a validade hoje. Vamos conferir na reportagem. Depois de aprovar o pedido de urgência na terça-feira, os deputados analisaram nesta quarta-feira o projeto de lei que regulamenta acordos entre agentes do sistema financeiro, como bancos, e órgãos de controle, como o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. O projeto tem praticamente a mesma função de uma medida provisória que não foi votada na semana passada e que perde a validade nesta quinta-feira. Houve tentativa de retirar o projeto da pauta. A Constituição não permite a reedição de uma medida provisória, muito menos autorizará uma manobra legislativa da apresentação de um projeto de iniciativa de um deputado, um projeto de lei. A medida provisória tem um caráter especial, tanto que ela tem validade imediata. Essa medida provisória é importante, é mais uma das reformas microeconômicas de um governo que está muito vivo, está se recuperando do descalabro econômico, de uma depressão mais importante da história do Brasil, que os senhores do PT deixaram. Nós não podemos achar, presidente, que o sistema financeiro pode cometer crime e ficar livre, ser perdoado numa circunstância onde a arrecadação do país não cresce, não há desenvolvimento econômico e o setor financeiro como um tigre insaciável, que não dá para nós trabalhar desta forma, presidente. A proposição em comento preenche uma lacuna de fundamental importância para o processo administrativo sancionador, tanto no Banco Central como na Comissão de Valores Mobiliários.
diz respeito a uma essencial atualização do arcabouço regulatório das duas entidades e com regras mais adequadas para o fortalecimento da regulação e da supervisão do sistema financeiro nacional. O assunto era polêmico, por isso os partidos de oposição fizeram obstrução. Colocar o termo de compromisso é acabar com o acordo de leniência, porque na verdade ele não pune absolutamente nada. Absolutamente nada. Então o que está se fazendo aqui, na verdade, é uma pena levíssima para os bancos. Criar um tipo de acordo de leniência para bancos é realmente criar, repito eu, um enclave no aparato jurídico brasileiro, especialmente para os bancos que cometeram irregularidades. Em outras atividades, não. Em outras atividades, estão todos sujeitos à lei geral que regula a leniência. Nós estabelecemos a multa que estava na medida provisória para o sistema financeiro de até 2 bilhões de reais. Mas fizemos uma alteração na multa da CVM para até 50 milhões de reais para cada ilícito apurado. Para cada ilícito apurado na instituição. Ou seja, poderá até passar de 500 milhões de reais. Por isso, não há que dizer que não houve ou que não há punição. Este projeto é um projeto de Estado, não é um projeto de governo, é um projeto para o país, para tornar o sistema financeiro nacional e o mercados de capitais muito mais seguros, com instrumentos para a fiscalização, seja do Banco Central, seja da Comissão de Valores Imobiliários. Depois de muita negociação, o texto foi modificado. Entre as alterações, entrou a proibição de haver acordos entre Banco Central e Comissão de Valores Imobiliários com quem cometer infrações consideradas graves, como instabilidade no mercado financeiro. Com os ajustes no texto, praticamente todos os partidos de oposição concordaram em retirar os pedidos de votação de trechos em separado. Ficou só o do PSOL, que não concordava que Banco Central tivesse autonomia para não instaurar processo administrativo em casos que considerar o dano irrelevante. Mas foi derrotado e isso acabou ficando no texto. A proposta agora segue para o Senado. Vamos repercutir um pouquinho esse projeto que está indo para o Senado agora. Deputado Júlio Lopes, qual a sua avaliação desse projeto? Ele beneficia mesmo o sistema financeiro? Eu acho que não é para beneficiar o sistema financeiro, é para beneficiar o Brasil. Nós precisamos ter um instrumento que regule leniência no sistema bancário em função do que está sendo feito de toda a revisão brasileira na área empresarial, na área das empresas de engenharia, etc. O sistema financeiro precisa de um sistema compatível. Deputado Valmir Pracidelli, como é que saiu esse projeto agora? A oposição ficou satisfeita? Olha, sem dúvida nenhuma, o projeto melhorou muito comparado à medida provisória que foi encaminhada pelo governo aqui. A medida provisória, ela, com todo o respeito ao deputado Júlio Lopes, ela privilegiava o mercado financeiro. O projeto, ele melhorou, há um maior controle de fato e há, de fato, uma punição maior para os bancos que cometerem irregularidade. A oposição, nesse sentido, depois da alteração de redação, como foi dito na matéria, retirou destaques diversos que tinham para que a gente pudesse dar sequência. E a nossa expectativa é que, de fato, não haja, como tem havido aqui, um privilégio do mercado financeiro que acaba se sobrepondo a outros setores da nossa economia. Bom, deputado Júlio Lopes, uma última pergunta. Ontem foi aprovada na comissão mista uma outra medida provisória, 795, que vai vir para o plenário em seguida. E o deputado Júlio Lopes é o relator. Deputado, eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre o Repetro. Bom, primeiro eu queria concordar com o Vladimir, dizer que, de fato, o trabalho aqui do Congresso Nacional é uma composição de oposição e situação. E é nesse amálgama, nesse confronto, que os projetos melhoram e avançam. E eu concordo com Vossa Excelência que nós fizemos um avanço. E assim é sempre.
Ontem, ao relatar a medida provisória 795, da mesma forma, uma atuação combativa e forte do deputado Décio, do senador Lindenberg, do Pestana, enfim, de vários deputados, nós chegamos a um avanço importantíssimo para o Brasil. Estamos propondo uma medida de revisão do Repetro que reestruturará todo o setor, que oferecerá novas perspectivas à indústria de exploração de petróleo no Brasil, dando realmente um novo ânimo a essa exploração tão essencial dessa riqueza brasileira. Portanto, eu tenho muita crença que ainda na semana que vem, se Deus quiser, estaremos aprovando aqui no plenário da Câmara essa proposta que reestrutura para todos os estados brasileiros o Repetro, que foi inicialmente feito há décadas atrás, aprimorado pelo presidente Fernando Henrique, depois também aprimorado com firmeza pelo presidente Lula e agora, mais uma vez, revisto e reestruturado pelo presidente Temer, vai oferecer uma perspectiva nova para o setor de petróleo e eu tenho certeza que ele vai ter uma ampla margem de aprovação aqui na Câmara. Ok, deputado Valmir Pracidelli, sua opinião sobre essa medida provisória? Eu acho que todas essas questões da nossa legislação, elas precisam ter avanços, precisam ser compreendidas dentro do momento histórico que está vivendo. O setor de petróleo e gás é um setor fundamental, um setor estratégico, por isso que nós defendemos a política de conteúdo nacional, por isso que nós defendemos o sistema de partilha, debate que está tendo e, como disse o deputado Júlio Lopes, os diversos partidos e os partidos de oposição, especialmente a bancada do PT, têm buscado colaborar nesse sentido que a gente possa aprimorar essa nossa legislação. Deputado Júlio Lopes, então, monte a palavrinha. Não, é que vocês nos deram muito pouco tempo aqui, eu fiquei meio revoltado hoje, é importante colocar aqui também isso. Então é o seguinte, queria registrar um elogio ao trabalho do deputado Zé Bonifácio, que fez um extraordinário relatório, o deputado Paulo Biacchio, e obviamente registrando aqui meu respeito à oposição, dizer que esse trabalho conteve o ânimo do procurador Janot, que de fato foi assodado. Então, acho que aqui nós vamos essa semana proceder numa votação com mais tranquilidade, com mais calma, para dar tempo ao Brasil de crescer e, se for o caso, o presidente e seus ministros responderem posteriormente ao término de seus mandatos. Ok, deputado Júlio Lopes, deputado Valmir Pracidelli, obrigada pela entrevista. Vamos voltar com a Vera.